Bom dia, aqui é a Débora do Eu Sou Mais 40 Tarô e essa leitura se chama Como Lidar com o Medo e as Incertezas. Esse começo de ano está bastante difícil para muita gente, tendo que lidar com questões relacionadas à pandemia, à busca de trabalho, enfim. Quero trazer para vocês duas coisas aqui. Primeiro, a letra dessa música linda que está tocando, que é do Lenine, e nessa versão com o Pedro Guerra, que tem uma parte em espanhol. Eu vou trazer um pedaço da música para vocês lerem e para vocês perceberem o quanto a gente se contamina com o medo, né? Antes de dar as opções dessa leitura, primeiro eu vou fazer essa reflexão com a letra da música. Tenho medo de gente, de solidão, tenho medo da vida e medo de morrer, tenho medo de ficar, medo de escapulir, medo que dá medo, que medo que dá. Tenho medo de acender, medo de apagar, tenho medo de esperar e medo de partir, tenho medo de correr e medo de cair, medo que dá medo, que medo que dá. O medo é uma linha que separa o mundo, o medo é uma casa onde ninguém vai, o medo é como um laço que se aperta em nós, o medo é uma força que não me deixa andar. Tenho medo de parar e medo de avançar, tenho medo de amarrar e medo de quebrar, tenho medo de exigir e medo de deixar, medo que medo que dá. O medo é uma sombra que o temor não desvia, o medo é uma armadilha que pegou o amor, o medo é uma chave que apegou a vida, o medo é uma brecha que fez esquecer a luz. O medo é a medida da indecisão. É genial a letra dessa música porque ela resume um pouco, não só dos nossos medos, mas do que a gente atrai com eles, né? Medo atrai indecisão, medo atrai travas, medo causa efeito contrário e atrai aquilo que a gente não quer, né? É difícil lidar com medo, então quando você se sentir com medo, respira fundo e tenta entender, né, o que o medo está querendo dizer para você. O medo é uma necessidade, é um instinto humano, mas ele em excesso, ele te atrapalha. É preciso entender o que ele quer dizer, o que a gente vai trazer nessa leitura. São 3 situações que talvez você não esteja enxergando o que o medo quer dizer para você, né? Temos aqui a situação número 1 com a Patita. Medo de não conseguir emprego ou clientes. Situação número 2, medo de ficar doente. Situação número 3, medo de compromisso num relacionamento, medo de se comprometer com algo numa relação, tá bom? Escolha 1, medo de não conseguir emprego ou clientes. Escolha 2, medo de ficar doente. Escolha 3, medo do compromisso no relacionamento. Mas antes de começar, eu quero trazer mais 2 mensagens. A primeira delas é a da turmalina negra, que é essa pedra aqui enorme, muito associada à proteção energética e também ao aterramento. Tem 2 coisas que você precisa estar atento com relação ao medo. O medo, ele também pode ser uma ilusão, né? Ele pode tirar você do prumo e fazer você sair da realidade de uma forma negativa. Então, aterre-se. O medo também pode atrair mais situações ruins, mais negatividade, né? A turmalina negra traz essa energia de que é preciso se proteger, né? Se proteger das energias negativas do medo. E a última mensagem é a da Mãe Divina, né? A Divina Mãe manifestando. Eu tirei essa carta do oráculo de Rumi,
para abrir nossa leitura e para atrair uma energia de acolhimento. Interessante é que saiu justamente a figura da Mãe Divina, né? Mãe Divina, se quiser acreditar em Mãe Maria, se quiser acreditar em Kuan Yin, a Mãe Divina é aquela energia feminina que te protege, é aquela energia feminina que te acolhe. Imagine que a Mãe Divina ela está à disposição no universo, está à disposição também dentro de você. E sabe o que tem de mais legal nesse oráculo? Quando essa carta sai, ela diz que você precisa confiar, né? Confiar na vida, o que é o contrário do medo. Confiar na vida e no inexplicável mistério, né? Que até mesmo a escuridão se curva à figura desta mãe, né? Então, se a gente pedir luz, se a gente orar pedindo amor, pedindo honra, pedindo a vida, a gente recebe de volta essa luz maravilhosa, né? Imagine a Mãe Divina enviando para você, lá do fundo do planeta Terra, essa luz para que você possa se acolher em confiança, se acolher em energia positiva, se acolher simplesmente respirando. Tem mais uma mensagem aqui. Não importa o que esteja aparecendo na sua vida que você precisa trabalhar, né? Você está protegido. Não esqueça, né? Não estamos desamparados. Essa é a energia da carta que guia, inclusive, a nossa leitura, tá bom? Para quem escolheu a primeira opção, o medo de não conseguir emprego, medo de não conseguir clientes, vem aqui junto com essa leitura a pedra apatita, né? É a pedra do ano de 2022 que fala sobre comunicação. Esse medo de você não conseguir trabalho se você está desempregado e de conseguir clientes pode sim ter a ver com medo de se comunicar, medo de falar, medo de procurar incomodar pessoas, né? Aqui deve ter pessoas muito tímidas ou que simplesmente tem um pouco de receio de falar em público, né? E agora está diante desse desafio, né? Como lidar com a busca de clientes, como lidar com a busca de um emprego se eu tenho que me comunicar. Mas vamos ver com o tarô de Rider-Waite mais 5 cartas, tá? E aí a gente vê o que é que dá nessa leitura. Vamos investigar melhor, né? De onde é que vem esse medo, como é que você pode lidar com ele. Alguns conselhos também depois no final, com as cartas do oráculo terapêutico dos acordos espirituais, tá bom? Vou tirar 4 mais o fundo do baralho. O fundo do baralho veio o 8 de paus. O 8 de paus ele tem esse alinhamento, tá vendo aqui? O alinhamento dos paus, né? É uma carta de conexão. É uma carta também de comunicação, né? Pode ser que você receba boas notícias logo. Acho que uma parte aí das pessoas tem mais medo de ter não feito direito, acho que não fez a lição direito, sabe? Mas acho que parte de vocês vai receber alguma notícia sobre trabalho, sobre algum projeto que está aí à frente, uma coisa que você quer muito, que você está bastante alinhado com aquilo que você quer. Me conta aí nos comentários se tem a ver, tá? Nós temos aqui o 7 de paus, o mundo, o julgamento e o mágico, né? O mago. Cartas boas aqui, mas falam muito mais de um processo de medos interiores do que uma realidade que está acontecendo, tá?
É provável que essa situação que você vive de medo de não conseguir clientes envolvendo questões de comunicação, porque você acha que não fala direito, porque você acha que não sabe se expressar muito bem, é uma maneira de você se defender, né? É engraçado isso, você que chegou até essa leitura se defende das pessoas porque provavelmente você teve que se defender muito, né, quando era criança ou quando era adolescente, de situações que você viveu. E eu acredito aqui que chegaram até essa leitura pessoas que foram mais retraídas quando eram crianças do que no momento atual, sabe? Hoje aqui tem gente que fala bem, tem gente que se expressa bem, mas tem um medo de meter os pés pelas mãos, porque teve que se defender muito de quando era criança, de alguma situação, né? Aqui pode ter crianças que além de tímidas gaguejavam, não tinham uma expressão corporal muito forte, tinham medos de serem... Sabe aqueles meninos quando tem medo de ser fracote e apanhar dos amiguinhos, né? E aí você assumir uma atitude de defensiva, como está indicando aqui o 7 de paus, e é uma atitude de defensiva que você tem até hoje, né? Sim, você pode estar passando por uma fase aguardando, né, respostas de coisas que você plantou. Embaixo aqui apareceu a carta da lua, né? Uma carta que fala um pouco do medo, né? Fala da ilusão também. A ilusão que a gente tem a ver, às vezes, com medo. Às vezes a gente se ilude achando que o que existe de ruim é muito ruim, né? E às vezes não é tão ruim assim. Às vezes uma fase sem clientes, uma fase desempregado, com certeza é muito difícil, é um grande desafio. Mas por algum motivo aqui me dá a sensação nessa leitura de que essa fase ela está servindo para você se alinhar com os seus sonhos, com os seus objetivos de vida, né? E por isso você precisa encarar essa tarefa de não ficar tanto na defensiva, né? É uma fase que está terminando. A carta do mundo me fala realmente de uma fase em que você aprendeu bastante, está sabendo lidar muito mais com a situação que você está trazendo do que você próprio imagina, né? E aí, com certeza, nos próximos meses, você vai ter resposta sobre aquilo que você está procurando, né? Vai ter sabe aquele clique, né? Aquela conexão. Se eu não estou sabendo me comunicar bem, eu vou ter um clique sobre o que eu preciso fazer para me comunicar melhor, né? O que eu preciso fazer para atrair mais clientela, né? Essa carta é uma carta de conexão, uma carta de clique, como se estivesse dando um clique na sua mente para que você consiga avançar. E aí você vai dar aquela destravada, né? Você acha que está travado, pode estar mesmo, pela sua própria energia de medo, de não conseguir algo, porque você acha que não comunica bem, mas você vai destravar e vai desenvolver cada vez mais as suas qualidades de comunicador, de vendedor, né? O mago é um grande comunicador, um grande comunicador com o universo, né? Ele tem todos os elementos na mão dele para poder realizar o que quer que ele precise realizar, né? Ele é quase um Silvio Santos, vamos chamar assim, do tarô. É o cara que manifesta aquilo que ele está afim de realizar. Então eu vejo aqui que existe um caminho muito bom para você. É preciso olhar para a origem desse medo, se ele tem a ver com questões realmente de infância que você passou, da necessidade de você se defender dos outros.
me veio agora aqui também que isso aqui também pode ser um conselho, né? Para você não se comunicar numa reunião de seleção, por exemplo, assumindo uma postura de defensiva, né? Você ficar mais relaxado nas situações que envolvem comunicação em busca de clientes, em busca de um emprego, né? Você pode relaxar, você pode confiar em você, você pode confiar na tua experiência, você pode confiar naquilo que você é hoje, naquilo que você passou e que te trouxe até aqui e que faz de você um bom orador, um bom comunicador, né? Vamos tirar 2 cartas de conselhos para você trabalhar esse medo. Sugiro também que vocês tenham essa pedra patita aí em casa, na mesinha, na mesa de cabeceira. É uma pedra boa também para fazer meditação, né? 2 cartas de conselhos. É hora de mudar os pensamentos, hábitos aprendidos e repetidos mecanicamente não cabem mais nesse momento. Não vemos o caminho todo, mas à medida que fazemos a nossa parte, vamos recebendo pistas que sinalizam para onde devemos seguir. Um dia de cada vez, sempre. Essas 2 mensagens, acredito que podem ajudar a quem está talvez há algum tempo sem trabalho, ou com poucos clientes, ou quase nenhum cliente, e não consegue enxergar a frente, né? Porque agora o medo está batendo cada vez mais forte. E agora, o que eu faço? Como é que eu consigo trabalho? Como é que eu consigo clientes, né? É preciso urgentemente mudar os seus pensamentos a respeito dessa situação, né? Acabar com esse vício de pensar negativo. O pensamento negativo, o pensamento acelerado sobre algo que você quer que aconteça e não acontece, te leva a um círculo vicioso, né? Você muitas vezes... E me escreve aí no descritivo do vídeo se eu tô errada ou se eu tô certa. Você muitas vezes começa a pensar, eu não consigo trabalho, a tal empresa não me chama porque eu sou incompetente, porque eu não consigo me comunicar, porque tudo dá errado na minha vida. Começa a entrar num círculo vicioso que você não consegue nem respirar. Então, respira. Uma maneira de você mudar os pensamentos é quando eles chegarem, você respirar fundo, colocar a mão no seu coração e dizer para si mesmo: eu tenho confiança em mim, eu tenho confiança no universo, eu sei qual é a sensação de ter confiança de que as coisas vão melhorar. Eu sei que tem muita coisa boa esperando por mim. Eu sei que eu não estou sozinho, eu sei que a Mãe Divina manifesta o seu apoio e me protege, né? Me protege inclusive de mim mesmo, de mim mesma. A gente às vezes não consegue enxergar o caminho lá na frente, mas a gente consegue perceber o que você pode fazer para melhorar esse caminho, né? Vou dar um exemplo. Você fez uma postagem na internet, vende um produto. Um cliente te procurou e você conseguiu quase fechar uma venda. Que bom! Isso é uma pista de que você está no caminho certo e se comunicando da maneira correta. Então, na próxima comunicação, na próxima vez, você vai acertar cada vez mais, né? A mesma coisa isso vale para emprego, a mesma coisa isso vale para tantas outras coisas na vida. Me vem aqui uma questão, né? Claro que a pessoa que chegou até essa leitura com medo de não conseguir emprego, com medo de não conseguir clientes, tem aquele medo da escassez, aquele medo de ficar sem grana. Mas eu tenho aqui por mim que a grande trava aí do seu medo é em relação a você realmente não acreditar que sua comunicação é boa. É interessante, né?
você tem menos medo de ficar sem dinheiro e mais medo de não conseguir atrair um bom emprego, atrair clientes, porque você não confia na sua comunicação. É tão forte esse medo, que esse medo de não conseguir se comunicar, eu sinto que é maior do que o medo de ficar sem dinheiro. Entende? Então confie em você, né? Liberte-se, tá bom? Vamos para a segunda leitura. Segunda leitura, medo de ficar doente, vem aqui a pedra hematita, que também de certa forma é uma pedra de proteção, né? O medo de ficar doente, eu acho que muita gente tem, mas quem chegou até essa leitura especificamente tem quase um pavor irracional, né? E alguém já deve ter falado para você que o medo de ficar doente pode atrair sim efeitos psicológicos ou pode ajudar você também a ter menos resistência e você ficar mais aberto às doenças, né? Nós vamos investigar aqui por quê, né? Por que você tem esse medo e ao mesmo tempo você pode atrair essa baixa resistência, né? O que é o significado da doença para você que chegou aqui até essa leitura, né? Aqui deve ter pessoas que estão apavoradas com o aumento da Covid, chateadas porque se cuidam e mesmo assim continuam com medo, né? Não estamos livres de pegar doenças, mas você realmente tem um medo acima da média das outras pessoas, talvez um medo até que te paralise com relação a algumas coisas aí na sua casa, né? Enfim. Mais uma que eu vou tirar 5 cartas desse Lightseers Tarot, que eu gosto muito. Saíram 2, eu vou deixar 2, tá? Por baixo do baralho, 6 de pentáculos. 6 de pentáculos é a carta que fala do equilíbrio entre o dar e receber, né? Para mim, esse medo de ficar doente tem a ver com o medo que você tem de ficar vulnerável, de precisar de ajuda de alguém, né? Escreve aí nos comentários se eu não tenho razão. Você é uma pessoa que tem dificuldade em ter ajuda e ficar doente significa que você vai ter que parar de fazer o que você está fazendo, que normalmente você faz pelas pessoas, e ter que receber a ajuda dos outros, né? Nós temos aqui também a justiça, um arcano maior, 2 de espadas, 9 de copas, e realmente tem a ver essa leitura com a questão da vulnerabilidade. O ermitão e o 8 de paus, que nesse baralho é muito bonito, né? Qual é a origem aí desse seu medo? Sim, você tem um medo profundo de deixar as pessoas na mão, mas mais do que isso, você tem um medo profundo de ser ajudado, de perder de alguma maneira a sua autonomia, né? Aqui chegaram até essa leitura pessoas que são sociáveis, mas que gostam de ter autonomia, gostam de ficar sozinhas, gostam de criar estratégias para ter o seu próprio dinheiro, ter a sua própria vida sem depender dos outros. Se você é casado, tem filhos, você gosta também de ter espaço dentro da sua casa, né? Para você ficar doente é sinônimo. Para você ficar doente é sinônimo de desbalanço, né?
A gente tem aqui a carta da justiça representando a questão do equilíbrio, né? O equilíbrio para você é você no controle das coisas, né? Seja da organização da sua casa, na organização do seu trabalho. E aí uma doença representa um desequilíbrio em tudo isso. Ué, mas é justamente eu tenho medo de ficar doente por medo de perder o controle? E da onde que vem isso, né? É provável que venha de uma situação que você vivenciou na sua família, em que você se sentiu bastante sozinho e desequilibrado, enfim, né? Um meio em que talvez alguém da sua família ficava muito doente, você tinha que ajudar de alguma maneira em casa, né? Sabe quando você é criança e sua mãe, por exemplo, tem depressão e sua mãe passa por picos de depressão e você ajuda a cozinhar, a botar roupinha dos seus irmãos mais novos? Acredito que teve gente que passou por esse tipo de situação quando era criança e o adulto não exerceu o controle da maneira correta e aí você teve que assumir o controle no lugar de um adulto, né? E me vem uma questão muito importante aqui. Você tem medo de ficar doente? Isso pode ressoar com algumas pessoas como absurdo, mas você tem medo de ficar doente porque no fundo, bem lá no fundão, no inconsciente, você gostaria de se dar ao luxo de ficar doente, ter as pessoas cuidando de você, ter as pessoas te dando cuidados, te dando afeto, te dando carinho, assim como você deu afeto, deu carinho para cuidar dos seus irmãos ou da sua família, enquanto seu pai e sua mãe não tinham condições de fazer isso, né? Então, ficar doente para você seria uma questão de justiça e de equilibrar a balança do dar e do receber. É muito louco, né? É por isso que você tem tanto medo de ficar doente. Não é só porque você vai perder o controle sobre a situação, mas que você sabe que ficar doente para você no fundo representa uma necessidade de equilibrar a balança do dar e do receber, cuidado, afeto. Isso parece um absurdo, mas isso é a dualidade que você tem que lidar dentro de você, né? Porque no fundo, como aparece aqui nas outras cartas, você é uma pessoa independente, autônoma, que não liga de ficar, não liga assim, nas aparências não liga de ficar sozinho, né? Porque você teve uma infância em que você teve que se virar sozinho, sozinha muitas vezes, né? Você gosta dessas características, fazem parte da sua jornada, da sua personalidade. Mas ao mesmo tempo, você sente a necessidade de equilibrar sim o dar e o receber e encarar as duas partes como sendo partes de você. Não é porque receber é uma sombra, né? Ou o dar é uma sombra. As duas coisas fazem parte das nossas vidas e a gente precisa de equilíbrio, mesmo que a gente seja autônomo e independente. Talvez você tenha chegado a essa leitura para chegar a essa conclusão, ou você já estava chegando a essa conclusão e agora você está ligando o que a gente diz no interior, né? O Lé com Cré, né? Você está se conectando com essa ideia de que não é preciso ficar doente para ter afeto, para ter carinho, para ter equilíbrio no dar e receber na sua família. É preciso que você aprenda a dizer não, é preciso que você aprenda a pedir, é preciso que você, quando sente que está emocionalmente exausto e no dia a dia exausto também, pedir ajuda. Olha, hoje eu não estou bem, preciso dormir mais cedo. Olha, hoje eu não estou legal, preciso de um favor, né? E aí, pode ser que você despertando sobre isso, o medo de ficar doente,
ele diminua, porque você vai entender que você não precisa ficar doente para receber afeto, saca? Aqui chegaram pessoas até a minha leitura que, como eu disse, tiveram ou tem ainda muito problema de resistência, né? Vira e mexe a resistência cai. É o corpo dizendo para você que você precisa, claro, se alimentar melhor, dormir melhor, mas no fundo é o teu espírito, o teu corpo dizendo para você equilibrar essa balança, né? Você não é um ser invencível que tem que dar conta de tudo. No fundo é isso. Então você deve sim se cuidar, tomar todos os cuidados, mas não ficar com aquele pânico, com aquele medo de ficar doente para chamar a atenção das pessoas, tá? Vamos ver mais 2 conselhos. Mas eu sinto aqui que essa questão da resistência para você tem a ver com o emocional. E sim, é bom se precaver, é bom você se cuidar, tomar todas as vitaminas, tomar sol, mas é bom principalmente você equilibrar aí o interno, tá? Porque muitas vezes a questão da resistência tem a ver com questões emocionais. Sinto aqui de dizer também que chegaram pessoas que têm processo de herpes, né? Herpes é uma doença chatinha que grande parte da população tem, mas herpes, para algumas pessoas que chegaram até essa leitura, é um indicador de que eu preciso descansar, eu preciso pedir ajuda, né? Senão eu vou dar um tilt. Escreve aí no descritivo de vídeo se eu tô falando com você, tá bom? Quando a vida fica bagunçada, é sinal de que ela está entrando em um processo de organização, de alinhamento com o seu propósito. Nossos sentimentos são uma ferramenta divina. Perceba o que está acontecendo nesse momento com você e o que isso tem a lhe ensinar. Que interessante, né? A gente falando sobre controle aqui, né? A questão do seu medo de ficar doente tem a ver sim com a questão do equilíbrio do dar e receber, mas tem também a ver com essa parte sua que não quer ajuda, né? Que quer ter o controle sobre tudo. E ficar doente é perder o controle. Por mais que você tome remédio, por mais que você se cuide, sempre existe um componente de não saber o que vai acontecer, né? Infelizmente, ainda mais com a Covid, né? A gente não sabe se a gente vai desenvolver a Covid leve ou se vai ser aquela versão que a gente vai ficar mega doente, né? Mas a verdade é que a doença, né, as gripes, essas doenças que derrubam a gente, elas deixam a vida bastante bagunçada, né? Você se entrega momentaneamente à doença e deixa de deixar a casa em ordem, deixa de fazer o trabalho da maneira como você fazia todos os dias, né? Então, para mim, isso aqui é mais como um aviso de que caso você fique doente, aprenda a encarar a doença como um sinal de que você vai se equilibrar em algum momento e esse equilíbrio vai mostrar para você caminhos, né? Então, a doença traz bagunça, mas a doença também traz um processo de limpeza, né? De alguma maneira. Sobre os sentimentos, é importante que você entenda, né, o significado da doença se você estiver doente. No Theta Healing, que é a ferramenta que eu aprendi a usar para trabalhar questões como crenças, medos, bloqueios, a gente aprende que tudo chega na vida da gente para ensinar algo, né? Então, se você que chegou até essa leitura está doente ou ficou doente, sei lá, logo após a leitura, para pensar o que essa doença está ensinando para mim nesse momento, né? Claro, se cuide, vá ao médico, faça tudo o que for necessário fazer. Mas tente entender dentro de você o que a doença está te trazendo como mensagem, tá bom? É isso. E eu espero que a Mãe Divina traga para você esse conforto, esse afeto que talvez você sinta falta de uma vida que você teve quando criança e você não teve
o carinho, o cuidado, o afeto que você gostaria de ter tido, né? Você teve que cuidar de pessoas e pode ser que você cuide até hoje, né? Se você é um grande cuidador, saiba que a Mãe Divina também está cuidando de você, mas isso não te impede de você pedir ajuda e mostrar para as pessoas que você também é vulnerável, ok? Espero que vocês tenham gostado dessa leitura. Vamos para a última. Para quem chegou à terceira leitura com o citrino, aqui o medo é o medo do compromisso num relacionamento, né? Aqui é para aquelas pessoas, sejam homens, sejam mulheres, que reclamam que não encontram um bom parceiro, uma boa parceira, mas ao mesmo tempo falam, eu não me vejo casada, eu não me vejo com uma pessoa pegando no meu pé, né? É meio contraditório, mas ao mesmo tempo que você quer uma relação, ao mesmo tempo é como se você não quisesse, né? E aí o que acontece quando a gente tem esse medo do compromisso, a gente atrai pessoas também sem compromisso e a gente vive aquele círculo vicioso, né? Atrair alguém sem compromisso e aí não consigo lidar com isso e por aí vai. Nós temos aqui o tarô diário de uma bruxa. Vou tirar 4 e mais o fundo do baralho. E é interessante, né? A escolha do citrino. Eu não sei se você chegou aqui pela primeira vez, mas em muitas leituras eu uso também a energia das pedras para me falar alguma coisa, né? E aí a energia do citrino traz para mim essa vontade de aterrar as coisas, aterrar os sentimentos no sentido de desenvolver na matéria, mas ao mesmo tempo essa dificuldade, né? Olha que interessante, não sei se vocês conseguem ver aqui, parece que tem uma pena dentro do citrino, né? Pode ser uma mensagem específica para alguém ou ter a ver com essa carta, né? Para você que chegou até aqui, compromisso pode ser sinal de peso, né? E aí é preciso lidar com a leveza da pena em relação às relações, e leveza não significa superficialidade, né? Bom, nós temos aqui, por baixo do baralho, o Cavaleiro de Pentáculos. Engraçado, o Cavaleiro de Pentáculos é um rapazinho representado aqui, com um ouro na mão. É muito conhecido no tarô como aquele cavaleiro que demora, mas vai até o final, né? Ele é extremamente compromissado, né? Então existe uma disposição dentro de você, sim, para o compromisso, mas existem coisas aí no seu interior que fazem você ter medo dele, fazem você ficar mais lento com relação a ele, com preguiça, umas certas vezes preguiça, né? Deixa eu colocar aqui para vibrar na leitura. Qual é a origem desse medo seu de compromisso? Nós temos aqui, antes de começar a leitura, para mostrar a carta do diabo, 3 de paus, 6 de espadas, 4 de copas. Você é realmente alguém que está fugindo, que fugiu muito aí, né? Na calada da noite aqui. Sabe alguém que, quando vê que o negócio começa a ficar sério, sai correndo? Me conta aí se isso tem a ver com você, né? Acontece alguma coisa nas suas relações, nas relações de quem chegou até aqui, que você espana rapidinho, você sai correndo, né? Você quer sair em busca do desconhecido na calada da noite, em vários momentos aí, porque você não suporta a dor, né? Das coisas que você às vezes nem vivenciou. Então você carrega um fardo muitas vezes muito pesado. Tá vendo esse monte de espada aqui na mochila? Você carrega um fardo pesado e não sabe bem por que carrega esse fardo, né? E veio aqui para descobrir.
Sim, a origem do teu medo de compromisso pode ter a ver com situações que você vivenciou. Aqui eu tenho por mim que situações que você vivenciou na sua adolescência, tá? Olha, eu tenho que dizer uma coisa pra vocês. Essa leitura foi interrompida porque eu tive que ir correndo pro banheiro. Eu não sei, mas tem alguém aí nessa leitura que quando eu falo de adolescência, eu comecei a falar sobre adolescência, alguma situação. É um negócio que dá um revertério em alguém, deixa com muito medo, deixa com... Ai, sei lá, uma caganeira mesmo, sabe? Então existe sim uma energia aqui. A origem desse medo de compromisso pode estar na adolescência, que é uma fase da vida em que a gente vive coisas bastante desafiadoras, né? Sentimentos muito intensos, ao mesmo tempo que a gente está aprendendo a lidar com os sentimentos, né? A lidar com a sexualidade. Existe aí, em quem chegou até essa leitura, um ou mais relacionamentos, mas eu tenho a impressão que foi um relacionamento específico que foi rodeado por muita incerteza, né? Houve muito amor, né? Pode ser o primeiro amor, aquele primeiro grande amor, mas esse primeiro amor foi muito marcado pelas incertezas do entorno, representadas aqui pelas tentações que o diabo está trazendo do dinheiro, do sorvete, né? É como se você que chegou até essa leitura não pudesse ter tido a oportunidade de viver a experiência do primeiro amor que você tanto almejava e que você tanto gostaria de ter vivido, não foi vivida da maneira como você esperava, porque o universo trouxe tentações, então você pode ter tido que desistir desse primeiro amor por pressão da família, por questões financeiras, ou desistido do primeiro amor porque ele encontrou alguma coisa mais, vamos dizer assim, com mais sabor do que você, né? Para mim existe nessa carta uma energia muito grande de lástima, de comparação, de vitimismo, e na verdade o medo de compromisso que você tem, ele vem desse medo de se decepcionar de novo, porque você é uma pessoa que tem expectativas altas e você prefere desistir e nem começar, né? Nós temos aqui o 3 de paus, que é uma energia de alguém que está manifestando e está saindo pelo mundo para manifestar aquilo que deseja, aquilo que se quer. Mas aqui nessa carta hoje, esse mago, esse aprendiz me traz uma energia do tipo, para que eu vou ficar me esforçando em fazer a magia acontecer se vai sempre dar nesse tipo de situação, sabe? Esse mago tá olhando para esquerda, olhando para o passado, né? Então é como se cada vez que você experimentasse a vontade de ter um compromisso, você pensasse muito no que aconteceu e isso te desmotivasse a continuar. Tá, mas eu não tenho relacionamento há muito tempo, e aí, né? Como que isso se reflete? Isso aqui se reflete em... Vou dar um exemplo, amor platônico, amor não correspondido, né? Muitas vezes a gente se apaixona por pessoas que não estão disponíveis, ou a gente se apaixona platonicamente e nunca se declara porque a gente não quer vivenciar a dor que a gente sentiu de algo que foi muito intenso, né? Prefere se manter, desculpa, eu vou ter que falar, numa posição de vítima, né? Então eu fui vítima das circunstâncias e por isso mesmo eu não quero. Então eu não quero, prefiro então ficar no amor platônico ou me sentir atraída por amores impossíveis que não vão se realizar. E não se realizando, você não vai precisar ter o compromisso, e não tendo compromisso você não vai passar por isso. Porque para você compromisso é sinônimo de decepção, né? É triste essa energia, mas é o que está rolando aqui na leitura. Sim, isso é um fardo para você, como eu falei, as espadas aqui representando alguém que está fugindo na calada da noite das relações, mas levando consigo todas as dores. Só que você é alguém que já está acordando,
dessa condição, né? Você já tá vendo que não tá te satisfazendo, saindo aquela da noite, levando essa mochila pesada, e já não tá te satisfazendo você ficar nessa energia de ter oferecimentos amorosos, seja o destino te sinalizando algo ou pessoas batendo aí na sua porta e você pensando lá no passado, preocupado com essa condição, essa tristeza que você vivenciou. Você precisa vivenciar, mesmo que seja um relacionamento, você não é adolescente há 30, 40 anos, você pode estar vivendo ainda essa energia da não realização e tá, de novo, o alerta que eu fiz aqui, né? Tá também atraindo relações não correspondidas, relacionamentos com pessoas indisponíveis, que já têm outras pessoas ou que moram muito longe, ou enfim. Você está atraindo situações baseadas no medo, né? E é preciso restaurar dentro de você essa confiança no amor, essa confiança na pureza do seu coração. As experiências que você viveu fizeram parte do seu aprendizado. Não significa que você vai repetir as mesmas experiências, né? Você pode criar a magia de uma maneira distinta, de uma maneira diferente, aliviar essa bagagem, né? Vamos ver aqui 2 cartas de conselhos. E eu tenho que falar uma coisa aqui que não sei quem está aí me assistindo, me acompanha há muito tempo. Se você me acompanha há muito tempo, comenta o que eu vou dizer, tá? Estava fazendo muitas leituras sobre almas gêmeas, chamas gêmeas. De vez em quando eu fazia, né? Desde que eu abri o canal há 2 anos e eu parei, né? O último eu vou deixar no descritivo do vídeo, que tem uma mensagem bastante importante para quem acredita nesse tema. Mas tem por mim que muitas vezes as pessoas levam esse mito das almas gêmeas, das chamas gêmeas, para um lado completamente errado, equivocado, para poderem se proteger da dor, se protegerem do compromisso. Ai, como assim? A alma gêmea não é o parceiro ideal? Sim, mas muitas vezes por medo do compromisso real, muitas vezes por medo da realidade, algumas pessoas confundem esse medo com a questão das almas se chamas gêmeas e almejam encontrar com uma pessoa que está indisponível e usam como, entre aspas, desculpa todo o mito, toda a história das almas e chamas gêmeas para justificar tudo aquilo que a outra pessoa que você deseja faz ou deixa de fazer. Então, vou dar um exemplo. Muita gente, infelizmente, está acreditando que é uma alma chama gêmea, alguém que faz parte do seu passado e que não é a pessoa que você está esperando. Mas o mito é bonito e forte o suficiente para que você distraia o seu olhar do que você é e do que realmente você quer, para você ficar pensando em uma pessoa que, de novo, está indisponível, é inatingível. E para mim, por que eu trouxe tudo isso, né? Porque a energia do arcano 15, que é o arcano do diabo, que está aqui nessa leitura como o arcano maior, ele tem essa mensagem importante também, né? O diabo fala de tentação, mas fala de escolhas, né? O que você escolhe, né? Você escolhe viver no mundo da fantasia ou você escolhe uma jornada pelo amor real? E tudo bem se você acredita em alma, chama gêmea, mas é preciso saber separar o que é real do que é ilusão que você cria porque você tem medo de compromisso, porque você teve seu coração partido muitas vezes. É isso que eu tinha para dizer, tá?
Bom, os conselhos aqui para nós: não permita que o medo bloqueie os seus sentidos. Quando damos poder a ele, nos perdemos de nós mesmos. Vai um pouco na linha do que eu falei, né? Quando a gente tem medo demais, a gente se perde, né? A gente se ilude, a gente dá poder para o externo e não para nós, né? Então, repense o seu medo de compromisso, mesmo que ele te traga muito a dor você encarar certas questões aí do passado, né? Permita que esse medo mostre para você aquilo que você precisa aprender sobre o amor e o significado dele para você. Recuse-se a deixar que qualquer coisa atrapalhe o cumprimento da sua missão. Essa é uma meta a ser alcançada. Quem quer repensar a sua própria relação com o amor tem como meta, sim, aprender sobre o significado do amor para si, né? Sobre o significado do compromisso, sobre valores, sobre princípios, sobre coisas que você não abre mão, coisas que você quer, né? Não deixe que coisas que aconteceram, né, na sua linha do tempo, da sua vida, deixem que você pare de acreditar e pare de se dedicar ao encontro daquilo que você realmente quer, né? Mas materialize, né? A questão do amor aqui, para muitas pessoas, você não precisa deixar de sonhar, mas você precisa entender as suas ilusões para que você se realize, para que essa realização não seja um peso. E de novo, como eu fiz nas outras leituras, que a Mãe Divina te acompanhe nessa jornada, te acolha, te traga afeto e carinho suficiente para que você possa enxergar, como eu disse, as dores do passado, sem se descabelar, sem se desmantelar, para que você realmente se abra para a realização, para que você reverta um pouco do que você e muitas pessoas podem sentir nesse momento, achar que as oportunidades nunca vão chegar para você, que as portas vão sempre fechar, e não enxergar que a vida está te dando oportunidades de aprendizados aí na área do amor para você, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa leitura. Muito obrigada e até a próxima.